¿Por qué yo les estoy diciendo eso? Porque nosotros somos este jarro. Y cuando nos colocamos en manos de Dios, no somos nosotros que elegimos lo que Dios hará. Es Él quien decide. No es el jarro que dice para Dios: yo quiero ser un jarro de flores, yo quiero ser un sartén, yo quiero ser una olla. Es lo que Él determina. Es lo que Él quiere. A partir del momento que nosotros nos hacemos siervos, nosotros ya no tenemos más derechos. No se hará de acuerdo a sus voluntades. Las cosas no funcionan como a nosotros queremos o como a nosotros nos gusta. Ser siervo es no tener derecho. La palabra siervo significa esclavo. ¿Qué derecho tiene un esclavo? Ninguno. Ele depende completamente de quem? De su Senhor. Então, a partir do momento que eu me hago siervo de Jesus, eu me entrego a Ele, eu me estou haciendo esclavo. Ele não me trata como esclavo, como vocês sabem, Ele nos trata como hijos, hasta como amigos, pero em realidade somos esclavos, somos siervos. Então, eu não tenho direito. Eu não vivo para que Deus atenda a mis voluntades. Eu vivo para atender suas vontades de Ele. Assim como você que é mamá, papá, quantas coisas você deixa de fazer que seus filhos querem que você haga? Pero você não las hace. ¿Por quê? ¿Por que você não hace tudo o que seu filho quer? Quem é que tem filhos? Você hace tudo o que seu filho quer? ¿Por que não hace você tudo o que seu filho lhe pide? ¿Por quê? Porque não todo o que ele quer, ele necessita. Porque não todo o que ele quer, ele sabe o que está pedindo. Porque eu, como um papá, como mamá, sei que é o melhor para meu filho. Sou mais grande, mais experiente. Sou uma pessoa mais vivida, de vida. E eu quero o bem de meu filho. Eu quero o bem de minha hija. Por isso, por querer o bem de mis filhos, eu repreendo. Ou você não repreende seus filhos? Se repreende, se exorta, se les chama a atenção. Há casos que se pega, le pone de castigo, não porque lo quero ver chorando, não, sino porque eu não lo quero ver sofrer. Não quero que ele nesta vida padeça, não quero que ele nesta vida seja humilhado. Então eu prefiro hacer a mi hijo, a mi hija llorar, que a vida lo haga llorar. Ou não é assim? Assim também é Deus. Pero que é o que hemos visto na igreja? Muitas pessoas se dizem servos, pero la verdade, elas querem que Deus haga suas vontades delas. Elas não são servas, porque elas querem dizer para Deus como servir, em que servir. É como se o barro dijera: alfarero, não hagas de mim um jarro para flores, quero ser um sartén. ¿Sí me entiende? E Deus está buscando pessoas que queiram ser para Ele como utensílios, objetos de honor, de glória, de honra. Porque o ser humano tem uma síndrome. A síndrome de que a vida del outro é melhor que a minha. O jardim del outro é mais verde que o meu. Não, porque a esposa del outro é mais bonita, o marido del outro é mais bonito, porque o outro ganha mais dinheiro que eu. Ou seja, sempre os demás são melhores, sempre os demás têm mais. Você tem que liberar-se de isso e estar contento com o que você tem e não comparar-se com nadie, comparar-se consigo mesmo e ser servo. Ah, pastor, pero eu não estou de acordo que fulano esteja em uma posição melhor que eu, ou que me mande, ou que me dê ordens. Então você não é servo de Deus, porque você quer determinar como funciona a obra. Eu les digo a vocês, eu não queria ser pastor, pero eu me hice servo. Então, quando Deus me chamou, eu derrei a todo, sacrifiquei a todo, renunciei a todo para ser a vontade de Deus. Eu não hago o que eu quero. Eu me hice escravo. Eu era um pájaro livre para voar e eu decidi meter-me em uma jaula para que aquele que é o dueño del pájaro lo lleve a donde quiera. É esto lo que ustedes têm que aprender, a ser siervos.
e não querer hacer o que vocês querem hacer. Ah, não, eu não quero ser obreiro, eu quero solamente ser evangelista. Ah, não, eu não quero ser evangelista, eu quero solamente ser esto, ou solamente ser aquello. O sea, usted agora manda en el alfarero. É agora você que decide como Deus lhe vai usar, que Deus hará de sua vida. A verdade é que pessoas assim, a verdade, não nasceram de Deus, não são servas, porque elas não conseguem someter-se. O povo de Israel no deserto tinha um grande problema. Que problema? Eles não conseguiam, se diz a Bíblia que tinham dura cerviz. Que é a dura cerviz? Eles não conseguiam doblegar-se, inclinar-se. Isso é um grande problema. Deus nunca teve problemas com quem hizo sua vontade. Você conhece a história de Jonás, da Bíblia? Qual é a história de Jonás? Deus lhe mandou a um lugar. Jonás não quis. E Jonás lhe disse a Deus: não, eu não quero ir e eu não vou porque este povo é pecador. Este povo merece ser destruído. Pero Deus lhe disse: Jonás, tu não tens nada que ver com o que eu quero fazer. Tu ve e haz o que te estou mandando. Jonás quis ir. E aonde foi, o problema lo acompanhou, houve tempestade, até que terminou, segundo a Bíblia, na boca ou no estômago de um pez grande. Hasta que ele decidiu arrepentir-se e fazer o que Deus mandou. E quando ele hizo o que Deus mandou, 120,000 pessoas foram salvas de ser destruídas. Pero Jonás não queria ir, não queria ser. Que tem que ver isso com minha vida, pastor? Tem que ver que não importa a sua idade e que tempo tem você de igreja, você tem que ser servo. Aonde Deus lhe mande, aonde Deus lhe chame. Deus a vezes lhe dá o Espírito Santo e lhe prueba em situações, a ver se me quer servir de verdade. Um exemplo, é muito fácil quando se obedece ao pastor, porque o pastor tem título de pastor, é mais fácil, é o pastor. Quero ver você obedecer e someter-se a uma pessoa igual a você, a seu companheiro que convive com você. Ah, não, pastor, eu não quero porque eu não tenho as condições. É porque você, na verdade, não sabe que Deus é quem dá as condições. Noé sabia construir uma arca? Não, mas ele obedeceu a Deus e construiu uma arca. Vocês têm que perder este medo. Nadie aqui tem condição, tampouco eu tenho condições. Humanas não tenho. Pero eu me pongo à disposição e Deus não busca condição, Ele busca disposição. Que você esteja disposto e Ele lhe dá as condições. Pero que você não esteja aí como que regateando com Deus. Deus, estas coisas sim, estas coisas não. Sua vida se vai retrasar. As bendições se vão retrasar. Você tem que entregar-se. Não será por isso que você não tem o Espírito Santo, porque você não se entrega. Você quer que Deus lhe sirva, pero você não lhe quer servir a Ele. Vocês têm que ser livres. Uma coisa eu sempre tive dentro de mim, graças a Deus, ojos buenos e puros. Por isso que quando alguém me dizia algo para ajudar-me, que era contrário a lo que eu creía ou queria, eu aceitava. Não por la persona que me estava falando, sino porque eu creía que era quem? Eu creía que era Deus. El que é perico, donde quieres ver. Sea para que eu seja visto, ou seja em um lugar que nadie me vê. Pero úsame, gasta minha vida. Haz de mim o que tu quieres. Se seja em um lugar onde me vão alabar ou me vão reconhecer, ou em um lugar onde nadie vai saber e outro quizás levará a glória. Pero não importa, eu quero servir a ti, Senhor. É isso o que falta em muitos. Vocês me entendem o que eu digo? E aí eu me di conta em uma coisa, esses problemas que temos na igreja, internos, conflitos, chismes, é isso. São quando pessoas se juntam, pero que não são servas. Elas querem ser servidas. Pessoas que dizem não a um chamado. Há uns dias, ou meses, ou anos, estava no mesmo lugar aqui, endemoniados, chorando, tristes, sem orientação na vida. E agora Deus los quer usar, lhe deu o Espírito. Como pode dizer, não, eu não quero? Não, é que não creio que tenho tempo. Será que você, quando também seja chamado para algo, você vai a dizer não para Deus? Você vai decidir onde quer servir? E quando alguém lhe invite a uma obra, a um serviço que é para Deus,
No vea a esta persona, vea a Dios. Pero la obra no va a detenerse porque yo no quiero. Nadie es indispensable. Dios cuenta conmigo. Si yo lo rechazo, Él contará con otro. Yo simplemente digo lo que dijo Moisés, Abraham y los héroes del pasado. Heme aquí. Heme aquí. El que es perico donde quiere es verde. Y el que es siervo donde quiere sirve. El pez não sabe que é pez. Ele não sabe que vive na água. O exemplo mais claro de isso é uma pessoa rica. Uma pessoa quando é rica e ela perde todo o dinheiro e passa a ser pobre, ela outra vez consegue volver a ser quê? Por quê? Porque ela sabe como é ser rica. Ele que é pobre, que nunca saiu da pobreza, ele não sabe como é ser rico, então ele não entende como é ter outra vida. Para ele é boa a vida que tem. Ele é um pez na água, ele não sabe que tem outra vida. E é assim muita gente. Ou seja, ela não sabe que é sentimental. Ela não sabe que é uma pessoa emocional, de cristal, que de todo se ofende. Por quê? Porque toda sua vida ele ha sido assim. Ela não sabe como não é não ser emocional. Não sei se você me entende. Um exemplo, para uma pessoa que um dia foi emocional, sentimental, que de todo se ofendia, que era de cristal, jarrito de tlaquepaque, coraçãozito de pollo. Sabe estas pessoas sensíveis, que de todo se ofendem? Então, se um dia esta pessoa foi assim, e ela logrou nascer de novo, através do Espírito Santo, e ela deixou de ser assim, ou ela já entende a diferença. Agora, se você le habla a uma pessoa que é emocional, que de todo se ofende, que ela é emocional, ela não aceita, porque ela nunca deixou de ser assim. Porque ela toda a vida ha sido emocional, ela não sabe como não é não ser emocional. Isso é o que passa. El pez en el agua não sabe que é um pez en el agua, porque ele nunca saiu del agua. Uma pessoa que é sentimental e emocional, ela não sabe que é sentimental e emocional, porque ela nunca deixou de ser assim. Para ele é normal. E quando você lhe diz, mira, você é muito sentimental, senhora. Você é muito sentimental, senhor. Ele se ofende. E diz, eu não sou. Não, você é. Já não me hables, por favor. Já se ofendeu, já se molestou. Primeira coisa, não nasceu de Deus. Porque sigue sendo emocional. Sentimental. Se ofende por todo. Ou todo lo toma personal. E toda pessoa sentimental, ela vai ao extremo. Ela vai ao extremo, né? Ou um outro companheiro suyo lhe habla uma coisa e você se molesta. Você não aceita. Você não aceita porque é uma pessoa igual a você. Você não aceita. Você está sendo emocional. Mas você não sabe que é emocional. Porque você nunca deixou de ser emocional. E também você não é siervo. Porque o perico, donde quer, é verde. Não seamos assim. Quizás vocês já são grandes, 60 anos, 70, 50, 38, 30. Já é grande, adulto. Pero você desde niño é um pez en el agua, sentimental, emocional, ofendidito, de cristalcito. E você não sabe como não é não ser assim. E por isso de todos você se ofende. Há que ensinar-lhe a doutrina, o comportamento que devemos de ter para conviver em paz, em unidade, em harmonia. Pero o principal requisito é nascer de novo. Teremos que receber o Espírito Santo, para que podamos conectar-nos em espírito, e assim podamos estar bem uns com os outros. Amém. Amém. Se você é servo, o que Deus lhe mande, hágalo. Se você vai ser visto ou não, adelante. Quando lhe acerca um pastor ou uma pessoa llena do Espírito Santo, ele deu uma missão, não vê esta pessoa, vê a quem? A Deus. Le vou dizer uma coisa. Quando Deus lhe pida algo, você não sabe como fazê-lo, de onde vai sacar recursos, ou como, se você tem as condições. Pero que você lhe diga a Deus, vem aqui, cuente comigo. E Deus vai atrair e lhe vai proveer de todo. Essa é a fé de Abraão. Abraão foi a sacrificar, onde levou o cordeiro, levou a seu filho. Chegou no momento, pôs ele no altar, quando em seu coração ele já tinha dado que seu filho seria morto,
quando ele sentiu a perda, seu filho morto, Deus lhe disse a Abraão: não toque no ninho. E atrás de la zarza havia, Deus lhe proveu um cordeiro e sacrificou. Vocês me entendem, gente? Deus disse a Moisés: diga ao povo que marche. Você não espere que ele mar quede seco para que vocês passem. Primeiro morre o pé e o mar se vai secar. Então, vocês comecem a cambiar esta mentalidade. Se Deus lhe pide algo, adelante. Heme aqui. Não sei como, de onde, mas eu estou disposto. Eu sou um jarro, ele é o alfarero. Eu me di, ele me usa como quer. ¿Sí me entende? E não me importa como os demais estão servindo, é um corpo. Você não vê meu pé, mas meu pé é importante. Você vê meus olhos, verdes, azules, hermosos. Mas você não vê meu pé, mas meu pé é importante. ¿Sí me entende? É ser servo e não preocupar-se por lo de los demás. Vamos a ter problemas aqui na obra? Sim ou não? Sim, porque é hecha por seres humanos. Somos imperfeitos. Nos equivocamos e falhamos, pero se tengamos olhos puros, um coração puro, hasta nas coisas malas, hasta quando o homem meta a mano, vai sair coisas buenas. Amém. Vamos a crescer, vamos a aprender, vamos a madurar. Seamos servos de verdade. Você vai ver como você vai receber o Espírito Santo quando você tem um coração de servo. E este quebrantado, e este assim: Deus, usa-me. Não importa como, pero usa-me. O que quer perguntar? Todas as pessoas que têm o Espírito Santo se conhecem por el fruto. Para ser obreira, você tem que ter o Espírito Santo. Para ser obreiro, obreira, pastor ou qualquer ofício na igreja, tem que ter o Espírito Santo para ser usado. Isso de que com esta persona, ou seja, eu sinto que há em ella algo diferente da outra, é a unção. A unção se conquista com comunhão, com sacrifício. Quanto mais cerca de Deus você está, mais llena de fogo você vai estar. E este fogo as pessoas vão notar, vão perceber. Ou seja, não existe um pastor melhor e um pastor pior. Existe um pastor mais cerca de Deus em oração, em vida, comunhão, e outro que quizás é um pastor também lleno do Espírito Santo, pero que aí é a unção de cada um, ¿sí me entende? Pero não significa que um é melhor e um é pior. Esta pessoa que parece ser mais llena a seus olhos, ela mesmo não se considera melhor que os demais. Ela está sempre a los pés de Jesus, pero ele tem um fuego, é a unção. Eu teria cerrado os olhos, pero quando venía assim, e ponia a mão e... El fuego. Ajá, e decía, y no sé si era mal, no sé, pero decía, no, con eso no tema, con eso no. Sí, yo entiendo.